Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live dessa minha maratona de lives. Hoje eu vou completar 75 lives. Essa é a minha número 72, ainda vamos ter mais 3 hoje, né? E hoje a gente vai fazer uma live especificamente pensando em algum campo ligado ao direito administrativo. Na verdade, nós vamos pensar um pouco sobre medidas para uma gestão responsável, uma gestão pública responsável nesse período de coronavírus. E eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de bater um papo, de entrevistar, de ouvir e aprender com um colega muito querido. É o professor Francisco Bertino de Carvalho. O Francisco Bertino, nosso amigo, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, né? É um professor de processo, né? E é atual vice-diretor da nossa escola e também é o coordenador do curso, né, da curso de graduação em Direito. E ele, na verdade, é um gestor público muito responsável, muito sério, com a preocupação com a eficiência da prestação do serviço público. E quando eu disse, olha, quando eu fiz a enquete, né, lá no meu Instagram, quem é que vocês gostariam que eu entrevistasse? Um dos nomes ventilado foi o dele, e automaticamente, eu gosto muito dele, eu disse, olha, mandei a mensagem, ele topou e agendamos para hoje, né? Estou esperando ele entrar aqui, ainda não apareceu aqui o pedido dele, deixa eu dar uma olhada se ele eventualmente já não está na plateia, meio silencioso, né? Já vi Morgana, a competentíssima esposa dele, também professora de direito administrativo, mas Bertino eu ainda não vi aqui. Bertino, apareça, ou Morgana, avisa ele para entrar, que ele ainda não apareceu aqui no meu, né? Que eu estou esperando para eu poder chamá-lo para participar. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, ele disse que já estava pronto, né? Se ele demorar mais de 1 minuto, eu chamo novamente, né? Ou dou uma ligadinha para ele. Mas nesse ponto, eu quero aproveitar a oportunidade também de dizer para cada um de vocês me seguir aqui no Instagram, Pamplona Filho. Você está aqui me vendo, provavelmente você já me segue, mas em especial participar dos nossos 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona, né? E aí eu estou esperando agora. Olha ele aqui, apareceu aqui, estou aqui, muito bem, aquele, talvez para participar ao vivo, mas não tem problema. Ele falou, estou aqui, eu já chamei, estamos aguardando, ele vai entrar. Olha ele aí, salve, 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 meu amigo. É sua primeira live? Pelo visto, mais do que isso, né? Estou debutando, graças a você, Pamplona. Um grande abraço. Olha, rapaz, vou ficar com uma fama terrível. As pessoas estão perdendo a virgindade comigo. Anderson Chiraglia fez a primeira live da vida dele comigo. Karina Fritz também. Professora Luciane Barzotto, lá do TRT da quarta. Estou aqui com o doutor Chico Bertino, grande figura. Estava falando aqui de você, aqui para o pessoal que já está participando. Nesse momento, parte inicial, a gente sempre abre aqui explicando como funciona, porque é o momento que as pessoas estão vendo que a gente está entrando ao vivo. Então, neste momento que você ingressou nesta live, eu puxando aqui, sai uma transmissão automática para todos os seus seguidores que você está fazendo uma transmissão ao vivo. Aí eles podem participar também. Nesse momento, temos já mais de 70 pessoas ao vivo e acho que a gente já pode começar a bater o papo. Então, meu amigo, seja bem-vindo. Que bom recebê-lo aqui nesse meu Instagram. Eu estou aqui em isolamento e fazendo uma maratona de lives, né? Até ontem eu tinha feito 70 lives. Hoje eu faço 5. Você é a live número 72. Ainda vou fazer mais 3. Ó, o Luiz Cláudio Madeira está aqui embaixo também falando. Ele também foi um dos que disse, faz uma live com o Bertino. Eu digo, vou fazer a live com o Bertino. Aí também, um dos responsáveis, fiz uma live com ele. Está em Lisboa, está em Portugal. Então, vai ser um prazer. Bertino, que bom. Dou a palavra para você para suas primeiras considerações. Pamplona, primeiro, muito obrigado mesmo. Realmente estou começando, você viu a minha dificuldade. Eu tinha entrado, mas não sabia exatamente como. Mas essa é uma oportunidade, nós temos que nos reciclar. E eu que gostava de tecnologia, mas não era tão afeito às redes sociais, estou tendo essa oportunidade de melhorar. Precisamos melhorar. Obrigado pela oportunidade. Você vai ver, e é um fenômeno interessantíssimo, Bertino. Você veja um negócio, ó. Povo que está nos assistindo nesse momento, ó, peço a vocês, para eu terminar aqui,
Todo mundo siga aí o perfil do Instagram de Bertino. É um negócio impressionante. Ontem o Fred fez uma live comigo, o DJ, nosso colega. Aí disse: Fred, quantos seguidores você ganhou? Ganhei 800 em um dia. Entende? E aí é um negócio impressionante, porque muita gente começa a acompanhar o seu pensamento depois que te conhece nesse momento, nessa oportunidade. E para mim é um prazer. Eu sigo aquela máxima de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, estamos nesse ponto à disposição de todos os nossos amigos e amigas, cidadãos e cidadãs, na oportunidade de conversar com cada um. Então, vamos lá, vamos bater um papo hoje, especificamente, que a gente quer falar um pouco sobre gestão responsável, né, em períodos de pandemia. E aí a gente estava batendo um papinho, como é que... eu vou explicar, como é só a primeira live, eu vou explicar. Eu escrevo aqui, ó, o tema, gestão responsável em tempos de pandemia. Você vai aparecer o nome aqui embaixo, tá vendo? E aí eu clico na mensagem e aperto fixar o comentário. Aí vai ficar aparecendo embaixo. Aí o que é que acontece? Como é a sua primeira vez, fique tranquilo. Eu não vou, o pessoal às vezes pede, às vezes por causa de questão de sinal, para bloquear comentários, esse tipo de coisa. Eu digo não, deixo comentário à vontade, eu não tenho nenhuma vocação para censor. Eu vou, obviamente, acompanhando, como eu estou mais acostumado, eu vou deixar você falando e eu vou acompanhando o pessoal que fizer alguma pergunta, alguma coisa, eu já direciono para ti. Mas vamos bater nosso papo. A gente tem um momento que é um momento absolutamente inédito da história da cidade, do estado, do país, do mundo, pelo menos para a nossa geração, pelo menos para a geração que está vivendo este momento. Ninguém conseguiria imaginar uma situação, se alguém viesse com uma previsão apocalíptica em dezembro, naquele momento que o pessoal faz as previsões para o ano seguinte, ninguém acreditaria que a gente ia ficar em isolamento, em confinamento, um mês, e com a possibilidade de ficar mais tempo ainda. Então, realmente é algo que a gente está aprendendo. E quem sabe todas as respostas é normalmente alguém que está chutando, blefando. Nós estamos aprendendo efetivamente a lidar com esse novo mundo. Mas, como é o primeiro momento para você falar, eu quero dizer, o que é que você está achando? Como é que você está vendo este inimigo invisível? Excelente início, excelente pergunta, Dom Bruno. Na verdade, embora não é a primeira vez que temos pandemia, a história registra outras, embora estejam circulando, por exemplo, lives antigas ou textos de pessoas que, de certa forma, não previram exatamente o que aconteceu, mas imaginavam o que podia acontecer. Há 5 anos atrás, Obama defendia, na época do Obamacare, medidas para alterar o sistema de saúde americano, pensando em situações como essa e descrevendo situações como essa, mas quando ela veio, surpreendeu a todos. E isso talvez seja o primeiro desafio para que a gente compreenda, entender por que esse inimigo invisível conseguiu, de uma certa forma, parar o mundo praticamente, parar o mundo civilizado, né? Poucos lugares no mundo isso está sendo questionado. E aí que está. Quando a pandemia começou, a primeira coisa que os médicos começam a tratar, isso é natural, é o índice de contaminação e o índice de mortes com aquele tipo de nova doença. E, num primeiro momento, nos estudos que eram feitos, chegou à conclusão até que doenças anteriores, como H1N1, matavam proporcionalmente mais. Então, essas foram as primeiras notícias que a gente recebeu, e aquilo, como nós já tínhamos passado por algo semelhante, dava a impressão de que seria fácil de quebrar um caminho já conhecido. O que aconteceu e o que mudou? Efetivamente se confirmou que, em condições normais, o que eu estou chamando de condições normais? Se você consegue levar o doente a tratamento, né, com todas as condições, com toda a tecnologia, com todos os aparelhos, morre-se menos dessa nova doença do que se morria de H1N1. Então, o problema não é esse exatamente, né? Vamos chamar assim, o problema, o primeiro grande problema, nós não temos uma cura, nós não temos nem a vacina para prevenir, nem um tratamento eficaz que elimine a morte, que é o pior de todos os cenários. Então, o que acontece? Nosso primeiro problema é temos um inimigo que não conseguimos vencê-lo, não temos uma estratégia de vencer. E parte da população que é contaminada vem a morrer. Isto é um grande problema. Mas esse não é o problema maior, porque, vamos chamar assim, a morte não é um destino querido,
mas essa morte inevitável, ou seja, a morte que com toda a tecnologia disponível, com todo o tratamento, com todo o dinheiro, eu não consigo evitar, ela, por incrível que pareça, não é o maior problema desta doença. O problema é o que nós chamaríamos de a morte evitável. É o sujeito que, se fosse tratado ou se for tratado, ele sobrevive, porém, ele não consegue nem ser tratado porque quando ele entra no hospital não tem uma vaga. É o que, infelizmente, no Brasil a gente já conhece, é a morte de corredor. É o sujeito que morre porque não chegou ao tratamento adequado. Este é o grande problema desta doença nova, porque o que aconteceu na Itália está acontecendo em outros países. O cidadão não consegue acesso a um respirador, não consegue acesso ao UTI, e o que estamos chamando de colapso do sistema de saúde. O sistema de saúde não tem condição de atendê-lo. Essa morte seria evitável, e aí nós teríamos pelo menos a condição de fazer com que a doença só matasse os inevitáveis, mas hoje nem isso nós conseguimos. E esse é o maior desafio do Estado. Esse é um desafio da saúde pública em geral, mas especificamente no corte epistemológico da nossa live, é um desafio de gestão pública. É um desafio especificamente de termos um inimigo invisível, porque é um vírus, porque gerou uma pandemia, mas isso gera um desafio para a administração pública de tentar organizar a própria noção do confinamento e a própria noção do atendimento, fora o apoio necessário, naturalmente, da iniciativa privada. Como é que você vê a gestão pública nesse ponto e por quê? Porque, note, nós vamos ver aí várias outras repercussões, né, no campo educacional. Vossa Excelência é o nosso coordenador lá no curso da Universidade Federal da Bahia, mas vamos pensar isso também na própria ideia dos transportes, da atividade econômica, do funcionamento, da livre circulação. Como é que você tem visto essa questão da gestão pública enfrentando esse desafio? O diagnóstico dos desafios e as medidas. Pronto, vamos lá. Essa é também esse corte. Essa é uma das primeiras conclusões que nós chegamos, né, de certa forma, a sociedade chegou quando o desafio se colocou. Dificilmente, sem o Estado, sem a intervenção do Estado, se conseguiria a organização para o tipo de enfrentamento que o vírus exige. Existe não só a coordenação de equipes médicas, de estruturação do atendimento médico, mas existem medidas, por exemplo, como essa de confinamento ou de distanciamento social, que precisam da intervenção do Estado. O que acontece? Como existem outros as chamadas mortes evitáveis, e é nosso dever buscar evitá-las, você tem que tentar descobrir quais são os caminhos, quais são as soluções. Existe uma solução, vamos chamar, na rapidez que essa doença se desenvolve, de longo prazo, que é a imunização pela vacina. Mas isso, no horizonte temporal, exige investimentos grandes. Vai demorar um ano. Em um ano é tempo demais para essa doença. É tempo demais. É tempo demais. Eu vejo, às vezes, os discursos oficiais ou nos grupos de WhatsApp propugnando, não vão conseguir a vacina. Primeiro é o seguinte, descoberta científica, você não pode prever, você pode ter expectativa, mas, na verdade, é algo que depende efetivamente de um estudo no desenvolvimento. E a própria noção da expectativa gera tempo demais para termos riscos demais. E aí? Exatamente. Então, o que acontece? Não se pode deixar de pensar em investir na vacina, mas a gente sabe que ela não é a solução agora. A outra solução é pior do que a vacina, que é todo mundo se contamina e uma parte enorme morre porque não consegue se curar. Então, como essas duas soluções definitivas, que é a imunização ou por vacina ou pelo próprio contágio, não são, uma não é viável agora, a outra não é desejável, sobram soluções paliativas e provisórias. Qual é a solução paliativa e provisória? Tentar tratar o máximo possível para, enquanto não chega a solução definitiva, sermos capazes de evitar as mortes evitáveis. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, ampliar a estrutura médica. Não tem jeito. Se só tem 2 leitos e tem 50 pessoas, 48 não vão ser atendidas. E vão morrer não porque teriam que morrer, mas porque não foram atendidas. Então, essa é uma das linhas e o investimento é público em organização, em ampliação de leitos, em ampliação de respiradores. Tudo isso que está sendo feito, essa corrida para ampliar,
digamos assim, é como se fosse um estádio com 70 mil pessoas, começou um incêndio, você tem que evacuar as pessoas. Se você tentar evacuar todo mundo ao mesmo tempo, as pessoas morrem esmagadas no incêndio. Exatamente. Você tem que organizar a saída. Ao mesmo tempo, é o que nós estamos fazendo com essa analogia. Ao mesmo tempo que a gente tenta combater o incêndio para ele não se alastrar, a gente tem que coordenar as pessoas para saírem pela saída que tem, que é estreita, porque senão elas vão morrer tentando. Então, a primeira coisa é alargar essa saída, alargar o número de leitos e de condições de atender os casos mais graves. Esse é um dos caminhos. Enquanto a gente segura o fogo, que é, e aí tem dois tipos de alternativa. A primeira alternativa é a possível hoje, é a real. Vamos evitar o contágio. Porque se o contágio segue em linha geométrica, nós não conseguimos correr na mesma velocidade e ampliar o número de leitos. Então, o que está sendo feito em termos de medida de restrição de liberdade de ir e vir é para segurar o contágio, que é a única coisa efetiva hoje. Existem outros investimentos também que o poder público tem tentado fazer, lógico. Melhorar o tratamento, reduzindo o tempo de internação, porque um dos grandes problemas dessa doença não é só o fato de quantas pessoas vão para a UTI, é o tempo que elas ocupam a UTI. E o problema é que quando o sujeito está na UTI e já está lá ocupando, mesmo que a chance dele de cura seja pequena, nenhum médico vai tirar ele da UTI para colocar outra pessoa. E por mais que até essa pessoa tenha mais chance de sobreviver. Exato. O único que o médico faz é, na hora que vaga um leito, como chegou a acontecer na Itália, ele pode dizer, bom, o leito vago, eu vou dar preferência a alguém que tem mais chance, tem lá 500 pessoas lá de fora, eu vou preferir quem tem chance de sobreviver do que quem não tem chance nenhuma. Mas na hora que o leito está ocupado, o médico não pode tirar e interromper o tratamento. Então, se nós conseguimos um mecanismo... De Sofia. De qualquer forma, é uma escolha de Sofia. Você praticamente escolhe quem é que vai sobreviver, porque numa situação como essa, a pessoa precisando efetivamente do atendimento é aquela situação. Você vai escolher qual dos dois filhos vai com você e qual vai morrer, né? Então é algo realmente dramático. Um dos maiores, eu não tenho, lógico, formação nisso, mas as notícias que têm chegado do meio médico um dos maiores motivos de estresse dos médicos que estão na linha de frente, além do próprio risco e da morte, lógico, mas que muitas vezes eles estão acostumados a lidar com isso, né? O maior nível de estresse vem de fazer escolhas de Sofia todos os dias, diversas vezes por dia. Isso esgota a humanidade do sujeito. Ele olhar 50 pessoas, ter um leito só e saber que não pode fazer nada, tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe, ele podia até usar, mas ele não tem condição. Né? Isso eu acho até que nós estamos contando com verdadeiros heróis que se dispõem a fazer esse trabalho, mas isso é um trabalho desumano. É você entregar toda responsabilidade a essas pessoas e depois você vai ter que, inclusive, cuidar delas, porque não é possível você passar por 60, 70, 80 dias enfrentando diariamente esse tipo de decisão que dilacera emocionalmente qualquer cidadão, qualquer pessoa. Por mais que o médico seja preparado para isso, ninguém é preparado nesta dimensão, nesta condição. O soldado é pronto para a batalha, mas ninguém é preparado para tantas derrotas seguidas. É verdade. E dentro dessa linha, eu queria lhe perguntar um pouco também na sua experiência, vou chamar assim de municipalista por causa da sua condição de procurador do município, mas na noção mesmo de gestor público, estou perguntando especificamente sobre fundamentos, não há nenhuma saia justa, especificamente eu queria entender os fundamentos jurídicos mesmo para as medidas de restrição, né? O que seria a competência do Estado, o que seria a competência do município, dentro desse campo de restrição de liberdade ou de ir e vir, da questão de pode usar máscara, não tem de usar máscara, como é que é a fiscalização, esse tipo de coisa, só para entender mesmo, porque às vezes o cidadão pergunta para a gente vive hoje um mundo interconectado, e uma das coisas que eu falo, é claro que isso pode ter também aspectos negativos, às vezes até cansativos, estressantes, mas o fato é que conhecer as regras jurídicas nesse mundo interconectado é importantíssimo, porque todo mundo discute direito. Eu fico dizendo que, desde lá do mensalão, nós vivemos um período em que as pessoas discutem direito em mesa de bar, as pessoas discutem direito no baba, no futebol, as pessoas querem dar opinião sobre coisas com as quais não estão nem
formados. Eu ficava dizendo, impressionado, né, como uma questão extremamente complexa do processo penal, se caberia embargos infringentes na decisão do Supremo Tribunal Federal, era disputado e debatido como se fosse um Bavi, né? Como se fosse um Fla-Flu. Então, a compreensão dos fundamentos jurídicos, né, é algo que é importantíssimo esclarecer para o cidadão. E você, com a experiência que tem, com o respeito que tem, pode dar uma visão bem interessante para a gente aqui. Excelente. Eu acho excelente também que a sociedade entenda que tem escolhido o direito e queira entender o direito e queira perceber que o direito, com todos os seus defeitos, é o melhor instrumento que nós construímos para cooperar socialmente. Hoje eu estou convencido que o direito é um instrumento de cooperação. Ele faz com que nós consigamos organizar uma sociedade que nenhum outro animal conseguiu. Complexa, porque nós acreditamos nos direitos. Lógico que o clima de Bavi não é bom, porque muitas vezes as pessoas não estão defendendo o que querem acreditar, ou não estão buscando a verdade, estão buscando uma posição, estão buscando uma vantagem na discussão. Óbvio que isso não constrói muito, mas ainda assim é bom que estejam discutindo direito. E é fundamental que discutamos direito neste momento, porque há duas opções para a sociedade: continuar investindo no direito ou voltar à barbárie, voltar a cada um realizar suas próprias razões pelos meios que tiver, normalmente a força ou econômica, ou a força física, ou a força de uma arma. Então, no fundo, o direito é difícil, é uma luta permanente, mas é o melhor caminho. E estes assuntos, eu tenho visto muitas perguntas interessantes sobre isso. A população estranha, nós estamos vendo prisões na rua e a pessoa diz: o meu direito de vir não pode ser cerceado por uma conduta A, B ou C, o prefeito não pode, o governador não pode, o presidente não pode. Bom, para mim, o que acontece com isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho sustentei isso, inclusive, num texto recentemente que eu publiquei no site Paulo Modesto. O direito precisa se reciclar para sobreviver. Exatamente para ser útil como instrumento de cooperação, ele precisa se reinventar, especialmente, como toda a sociedade, em momentos de crise. Então, muitas vezes, não são poucas, o direito precisou se reinventar mesmo, se enxergar de outra forma, colocar outras luzes para continuar sendo útil. Porque os instrumentos que ele oferecia naquele momento não conseguiu mais resolver os problemas. Nós estamos numa dessas situações. Por exemplo, se nós formos olhar a legalidade formal, né, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Você pode dizer: eu quero uma lei escrita pelo legislativo dizendo que eu não posso estar na rua. O tempo dessa lei pode ser de 60 dias, 90 dias, às vezes um ano. Essa lei chegará com a maioria da população já afetada pelo coronavírus. Então, muitas vezes o que nós temos que entender, e eu tenho discutido muito isso, eu até lancei uma reflexão dentro do direito administrativo recente, que é a seguinte: nós dizemos muito na academia, que até porque é didaticamente interessante, que a legalidade tem dois lados. A legalidade privada, que é eu posso fazer tudo que a lei não proíba, então é uma liberdade para mim, a lei me garante. O que ela proibiu eu não posso, todo o resto eu posso. E a legalidade estrita, que seria do Estado, que só pode fazer o que a lei manda. Isso é bem didático, mas isso não diz tudo, porque tem um detalhe importante. Óbvio que nós queremos, no Estado Democrático de Direito, que o Estado não seja a vontade de um, não seja o que passa na cabeça de um só, que o Estado, esse poder que nós demos a uma gestão, siga as ordens da lei. Nós queremos isso. Mas, na verdade, não é só o que a lei diz textualmente, faça isso, porque a lei teria que prever tudo. Acima de tudo, o que a lei faz em relação ao Estado, ela prevê competências. O Estado tem que atuar quando ele tiver competência. Na hora que ele tiver que atuar, o ideal é que já exista uma lei dizendo: eu vou agir dessa forma. Mas se não houver essa lei, o Estado continua obrigado a resolver o problema, e o caso da pandemia é um caso clássico. É evidente que a pandemia é uma questão de ordem de saúde pública. Envolve todo mundo. Não dá para resolver com um só, não dá para resolver em um lugar, em um bairro, uma cidade ou um prédio. É uma questão de saúde pública. O governo tem que atuar porque há interesse coletivo e público. Não existe uma lei anterior que diga a ele como fazer. Nessa hora, existe o que nós chamamos de poderes discricionários do Estado. É o poder que não tem, exatamente que é o poder vinculado a uma competência. Ele tem que agir, mas não se diz previamente como agir. Nesse caso, o Celso Antônio, que eu reputo hoje o administrativista mais
né, com mais bagagem, ele tem uma ideia muito interessante. Diz assim, olha, o poder discricionário não é um poder para o governador fazer o que ele quiser, para o presidente fazer o que ele quiser, ou para o prefeito fazer o que ele quiser. O poder discricionário é um poder dado pela competência para ele fazer o melhor possível, para ele escolher entre as opções daquela que mais se adequa aos princípios da administração pública. Então, o que é que eu penso sobre isso? O Estado pode, mais do que isso, ele deve atuar nessas situações. Sabe por quê? Porque se ele não atuar, a consequência será sentida por nós. Se o governador, o prefeito, o presidente, seja lá quem for, o médico no hospital público, o policial na rua, ficasse esperando uma lei para agir conforme o interesse coletivo, morreríamos muitos de nós. Então, nós precisamos que eles tomem iniciativa em atitude como essa mesmo. Se hoje, quando a gente analisa as opções possíveis, não tem vacina, contaminação geral não é bom, nós não temos hoje como reduzir o tempo de internação, nós estamos pesquisando várias curas, mas não temos nenhuma. A única fórmula realmente hoje efetiva de combater é segurar a contaminação para evitar o colapso. Nós temos que fazer isso. E se temos que fazer isso, cerceando a atividade econômica, cerceando o ir e vir das pessoas, vamos ter que fazer isso. É isso que se cobra do Estado. O Estado não pode, inclusive, se omitir dizendo eu não podia fazer nada porque não tinha uma lei. Ele tem que encontrar os caminhos e nós precisamos, como cidadãos, entender por que ele está fazendo isso. Nós também precisamos, como cidadãos, e aí até porque não são só cidadãos administrados, existe o cidadão, que é o Ministério Público, que é um órgão de controle, existe o cidadão, que é um Tribunal de Contas, que depois vai analisar esses atos do governante. E é preciso também que esses órgãos de controle entendam, né? Hoje a lei de introdução ao direito brasileiro fala muito claramente disso. Tem alguns artigos recentemente introduzidos para tratar do poder público, que é importante que o ato do poder público de acordo com as opções que o gestor tinha na época. Hoje, se nós estivéssemos no lugar, e eu tenho dito muito isso, hoje não tem nenhuma cadeira de gestor confortável. Todas as cadeiras de gestor hoje no Brasil estão cheias de espinhos. Só tem decisões ruins. Nós estamos como se estivéssemos numa guerra. E na guerra, as decisões são ruins. Envolvem morrer pessoas, envolvem danos. Então, ninguém está confortável. São decisões espinhosas, com consequências. Nós teremos amanhã, quando julgar a ação e a omissão desses gestores, que analisar quais eram as opções. Se nós tivermos uma vacina amanhã, que se aplique a vacina e que se gaste o dinheiro com a vacina. Mas enquanto nós não tivermos, nós temos, acima de tudo, que evitar as mortes evitáveis. Aquelas que ocorrerão por inação nossa. E o governante que entende isso, para mim, está cumprindo o seu papel constitucional, que é atender a sua competência. E quando não tiver uma lei dizendo literalmente o que ele fazer, ele exerça o poder discricionário e cumpre os caminhos. Não há outra solução que não seja com alguns, e nem todo mundo fica satisfeito. Mas isso é o coletivo sobre o individual, tem que ser assim mesmo. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nesse ponto, eu preciso dizer aí também a minha e nossa satisfação. Já estamos há 30 minutos aqui nessa live, mas quero mandar um abraço a um monte de pessoas que estão nos vendo aqui nesse momento. Estou vendo lá meu confrade César Farias, nosso colega, professor da UFBA. Estou vendo a professora Lise Borges. Estou vendo também aqui a doutora Luciana Lopes, advogada militante também, doutora Cíntia Possídio. Né? Aqui tem uma turma muito boa, mas eu quero mandar um abraço especial para o professor Joviniano Neto, né, que é pai aqui do Chicão e que está prestigiando a primeira live do filho também. E meu amigo Bertino, pensando aqui especificamente, nós falamos aqui do inimigo, falamos aqui dos desafios, e a gente precisa, indo para essa parte final da nossa live, compreender talvez quais são os aprendizados que vamos retirar disso. Por quê? Porque efetivamente a gente precisa entender, e eu tenho feito, que eu estou numa maratona efetivamente de lives, daqui a pouco, às 7 horas, eu vou fazer uma live com nossa colega lá da UFA, minha aluna também, a Rosângela Lacerda, que é do Ministério Público do Trabalho. Vamos ver o que é que o MPT está atuando nesse ponto, ouvi-la, e ela também é brilhante, sua colega de departamento também, e vou fazer várias outras ainda. Hoje eu termino a noite com 75 lives desde o
começo da pandemia. Vou fazer a relação toda para mandar para o professor Júlio lá das minhas atividades. Mas nesse ponto... É verdade. Exato, porque, na verdade, é uma prestação de serviço público que nós estamos aqui esclarecendo o cidadão nesse ponto para poder mostrar para todo mundo o que é que está acontecendo. Como é a sua primeira live, Chico, eu vou dizer o seguinte, vou pedir ao pessoal que está assistindo para escrever aí de onde eles estão teclando, né, de qual cidade, qual estado, qual país, que é interessante para você ver qual o alcance que esses tipos de serviço público que a gente está fazendo é interessante. Então, pô, vai escrevendo aí enquanto eu faço minha pergunta final aqui para Bertino. Bertino, o que acontece? Nós falamos sobre o inimigo, a identificação do inimigo, o inimigo que é invisível. Vemos os desafios que a administração pública tem e que não são fáceis, não são de fáceis resoluções, não são, na verdade, nem aqueles... não é aquela solução, não é a palavra mágica, não é a palavra mágica de Harry Potter de defesa da arte das trevas. Não, nós não vamos ter uma palavra mágica para resolver. Nós vamos ter problemas e vamos tentar administrar problemas. Mas o que eu preciso de ouvir também, como administrador público, nesse ponto, é talvez entender quais são os aprendizados que nós vamos tirar disso. Por quê? Porque, de fato, como eu tenho falado muito com o país todo e fora do país, né, nós temos, na verdade, a gente diz assim, quando as coisas voltarem ao normal, aí a gente vai discutir determinadas coisas. Na verdade, temos gente até de Angola participando aqui ao vivo. Aqui, ó. Eu já tive gente de Angola, de Portugal, do Timor-Leste, da Espanha. Tem gente de todo o país aqui, todo mundo aqui participando dessa live. Então, o que a gente fala? Quando a gente retornar ao normal, na verdade, nós não vamos retornar ao normal anterior. Nós vamos retornar a um novo normal. Nós vamos retornar a uma nova normalidade. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a viver um mundo novo. E quais são os aprendizados que você, como gestor público... Aqui, a professora Gisele Góes, lá da Universidade Federal do Pará, está participando também. Vou fazer uma live com ela também. João Javi. Vai ser sensacional. Eu tenho mantido mais contatos acadêmicos, profissionais aqui nas lives, que é um negócio impressionante. O mundo todo está conectado. E Chicão é atração internacional, como diz aqui Luiz Cláudio Madeira. Qual o aprendizado que você, como gestor público, está retirando desse momento de pandemia? Olha, uma coisa você acabou de dizer agora, que é um aprendizado geral, até não só para a administração pública. O mundo mudou. Há quem diga, eu até escrevi isso coincidentemente, sem uma visão muito histórica, de que essa pandemia marca o fim do século XX do ponto de vista histórico, que vai mudar nossos parâmetros, vários parâmetros. A primeira lição, eu acho que está ficando clara para todos, é o papel do Estado. Né? Nós estamos percebendo que sem o Estado não seria possível. Aquela ideia de Estado mínimo, um Estado só com o exército na fronteira e polícia, não teria a menor condição de resolver. E nós estamos vendo claro que não é só questão de dinheiro. Né? Apesar de nós termos sido, de certa forma, pegos de surpresa com o tamanho da crise, Obama, há 5 anos atrás, falava dessa possibilidade e falava para defender um sistema de saúde mais abrangente nos Estados Unidos, público, ou pelo menos o Obamacare. O Trump veio, destrói isso, sob o argumento de que a saúde paga quem tem um sistema privado, você paga com o dinheiro de cada um. Nós estamos vendo nos Estados Unidos hoje liderar o número de mortes e pessoas saírem curadas da coronavírus com uma conta de $35 mil, algo em torno de R$170 mil. Se isso viesse para o Brasil, 99% da população brasileira não poderia nem se tratar, porque não teria R$180 mil, R$170 mil para pagar uma internação. Então, nós vemos que o país mais rico do mundo, com todo o poderio bélico, inclusive, que tem, com todo o orçamento que investe em guerra, não conseguiu combater o tal do inimigo invisível porque apostou numa solução privatista de saúde pública. Então, isso é a primeira lição. Eu acho que o mundo tem que entender que, para grandes problemas, a gente precisa de alguém cuidando do coletivo, e o Estado, com todos os seus defeitos, né, tal a qual a democracia e tal qual o direito são as criações humanas, têm seus defeitos, mas ainda não encontraram nada melhor.
A segunda grande lição do ponto de vista do Estado do poder público é importante, efetivamente, nós termos gestores capazes, gestores habilitados. Intelectualmente, o sujeito não precisa ser um médico para entender como agir numa pandemia. Isso é claro. Não precisa ser um engenheiro para entender como resolver uma grande questão de engenharia, mas precisa acreditar na ciência, por exemplo. Precisa fazer os investimentos em educação, fazer os investimentos em pesquisa que hoje estão fazendo falta para que se, por exemplo, combata o vírus com mais eficiência. É preciso ter capacidade emocional no gestor, né? A situação de crise está expondo todos a um estresse extremo. O gestor tem que ter equilíbrio e capacidade também moral. E moral não é no sentido da moral, do certo, do errado, como tudo. Moral é no sentido do exemplo. Nós precisamos de pessoas capazes de nos liderar por exemplo. Então, uma analogia que eu faço às vezes a gente escolhe um governante como se fosse escolher um passeio de escuna. Aí tem lá 2 capitães ou 2 comandantes de barco de escuna, aí um diz, olha, vai ter festa, outro diz, vai ter vodka, outro diz, vai ter som, vai ter um baba, você vai jogar com o time do Bahia, e você escolhe porque você pensa, quando você escolhe aquele passeio de escuna, na sua ideia. Qual a sua ideia? Se divertir. Você quer sair para se divertir. Então, aquele levar para a melhor diversão, e as campanhas políticas também são muito direcionadas assim, alguém lhe promete, né, um ideal, parece bom. Só que se o tempo vira na volta, você precisa de um comandante capaz de navegar com o tempo brabo, quando todo mundo tem que se esconder porque o mar está varrendo, quando o comandante diz que alguém vai ter que mergulhar para tirar uma rede que está presa na hélice, o marinheiro dele tem que confiar nele, tem que acreditar que se ele se perder no mar, o sujeito volta. Ou seja, apesar de nós escolhermos muito os governantes pensando no cenário que eles nos vendem, que é um cenário positivo, ninguém vai dizer, olha, eu vou ser eleito para combater uma pandemia. Ninguém pensa isso. Mas é evidente que nós precisamos de governantes capazes para os piores momentos. Porque um governo é uma viagem de 4 anos, que pode se desdobrar em 8. Então nós temos que ter pessoas capazes de enfrentar as adversidades que com certeza vão surgir, porque o tempo não é bom por 4 anos. Essa é uma lição que o mundo todo precisa aprender. Está claro que às vezes, e para não ficar no fulanismo daqui, a gente está vendo isso no mundo inteiro. Exposições menos fundadas, um certo tipo de política fundada mais na agressão do que na construção de diálogos, e acima de tudo de diálogos com a sociedade, nesse momento não são construtivas. Isso é importante a gente aprender. O papel do Estado e como o Estado funciona bem, se estiver bem governado. Mas tem outras coisas importantes também que eu acho que são fundamentais para a gente reciclar ou tirar disso, né? Necessidade de grandes investimentos em educação, pesquisa e saúde, ou todas as áreas de interesse público. Não adianta a gente achar que a gente vai sair dessa sem grande investimento em pesquisa. Todo investimento que a gente não fez agora fará falta. Não adianta a gente achar que sai disso sem grande investimento em educação. Educação de todos os tipos. Educação superior para formar pessoas capazes de encontrar soluções médicas agora. E educação, inclusive, de cidadania, para que as pessoas entendam que o direito individual de ir e vir não pode ser usado contra os outros. Né? Nem o direito sagrado de trabalhar pode ser usado contra os outros. Então, eu gosto muito de trabalhar, mas eu estou contaminado e vou contaminar meus colegas de trabalho. Não tem sentido isso. Esse meu direito não é oponível contra todo mundo. Né? Eu gosto de ir à praça, eu quero ir à praça, eu quero sair, eu sempre fiz meu culpa, mas eu vou contaminar os outros porque esse meu direito se sobreporia dos demais. Isso é educação cidadã, não é só educação formal. Né? Eu acho que a gente precisa aprender fundamentalmente a relevância da solidariedade como fundamento da vida em sociedade. Está claro isso. Nós estamos vendo maus exemplos de egoísmo, mesquinhez, mas estamos vendo exemplos extraordinários de grandeza humana, de solidariedade, e não podemos ter dúvida de que tipo de exemplo nós precisamos. Né? Não só exemplo dos médicos, e quando eu falo médicos, eu falo de todas as pessoas que lidam com saúde, que estão indo para uma frente de batalha, arriscando a vida por todos. Né? Isso inclui o enfermeiro, isso inclui o rapaz que lava o chão do hospital. Existem as pessoas que fazem hoje a limpeza pública, garis, que estão se expondo para que a contaminação não seja maior. Existe o policial, existe o transporte público. No Brasil, diferente de alguns países, sem transporte público, não tem hospital funcionando, não tem supermercado funcionando, não tem polícia funcionando. Nós temos que entender que são também funções essenciais.
Esse é um aprendizado. E esse aprendizado é importante que nós compreendamos o quanto precisamos ser solidários com as pessoas que realmente nós precisamos. Então, a solidariedade é um fundamental da sociedade, nós temos que compreender a profundidade disso. Acho que também uma grande lição que está vindo nesse momento é a fragilidade de uma sociedade que produz de riqueza, que produz conhecimento, que produz bens, oportunidades, serviços, mas não consegue distribuir, que concentra demais as benesses que é capaz de fazer. Nós estamos vendo que a sociedade é como uma corrente, e como toda corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, não existe uma corrente forte com elos fracos. Então, as pessoas desamparadas hoje, e não são desamparadas por incompetência delas, por preguiça, ou como está dizendo por aí, pelo contrário, são desamparadas porque nós não temos uma sociedade que as ampare, não temos uma sociedade que construa um elo mais forte. Elas hoje mostram a fragilidade de nossa sociedade. Não adianta ter a melhor UTI do mundo para uma pessoa só. Não adianta ter a maior pesquisa do mundo para 10 pessoas. Nós temos que saber produzir para todos, né? Nós também acho que, nessa ideia de fim do século XX, temos que encontrar os valores do século XXI. Quais são os valores do século XXI? Esses valores que vão fundar uma nova sociedade que precisamos ser capazes de construir. Primeiro, a volta da ciência. Há quem construa o início do Renascimento, associa o início do Renascimento com a peste negra. A peste negra teria abalado de tal forma a sociedade medieval que ela precisou se reinventar. E uma das formas de se reinventar foi perceber que as soluções para ela estavam, né, na ciência, no desenvolvimento da ciência. Nós temos que voltar ao primado da ciência e da razão. A que esses sejam os motivos de nossas decisões. Lógico que nós devemos aprender que a ciência e a razão se temperam com emoção, né? A ciência pura produz bomba atômica também. A ciência pura produz holocausto. Não é uma coisa boa em si mesma. Mas ela bem direcionada é sim boa. E nós temos que voltar a investir nisso. Temos que entender que nossa existência no planeta tem que ser sustentável. Sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas isso é importante, mas sustentável socialmente, sustentável economicamente. Nós não podemos viver de uma sociedade que, se parar um pouco, por falta de lucro, trava completamente. Nós não podemos viver numa sociedade que, para existir, precisa contaminar o planeta a um ponto que coloca em risco a nossa própria existência. Aí uma oportunidade ou outra. Nós temos que refundar os fundamentos do próprio Renascimento. Liberdade, igualdade e fraternidade tem que voltar a ser primados. A ideia de solidariedade e alteridade. Com a liberdade não é individual. A liberdade é algo que você só exerce efetivamente se todos tiverem. A minha liberdade não pode ser contra os outros, tem que ser com os outros, né? A minha igualdade não pode ser formal. Tem que ser uma igualdade que todos possam ter. Aquela história da corrente. Elos fracos enfraquece a corrente. Isso. E a fraternidade tem que ser solidária. Nós não podemos ter uma fraternidade que seja exclusiva ao seu grupo de interesses ou familiar. A fraternidade tem que ser universal, né? Então, se nós entendermos a importância do Estado, lógico que é um Estado que nós precisamos aperfeiçoar, e se nós entendermos a importância de escolher pessoas capazes de nos levar nos momentos difíceis, porque nos momentos fáceis qualquer um é bom condutor de uma embarcação, mas na tempestade é para poucos, nós sairemos, com certeza, para uma sociedade bem melhor. Eu acho que se a Covid encerrar o século XX, mudando como está mostrando o mundo que vivemos, né? Eu acho que talvez a última lição geral é o menos vale mais. Nós precisamos realmente perceber o que de fato importa, o que é de fato imprescindível, e investir mais nisso do que em tantas coisas que pareciam importantes se revelaram inúteis. Eu acho que se aprendermos essa lição, teremos um futuro extraordinário, né? No qual viver a aventura humana seja sensacional e que possamos, acima de tudo, estar juntos novamente. Eu acho que é esse o grande aprendizado. Meu amigo, estamos aí falando já há quase 50 minutos. Foi sensacional. Me permita aqui também fazer uma saudação aqui à doutora Luísa Lomba, desembargadora, que está acompanhando também. Acho que está começando a ver a live. E, em especial, para uma grande educadora, doutora Vânia Bezerra, que também está assistindo aí, junto com a doutora Mônica Belazzi. Querido Chico, nós temos que encerrar,
né? Porque quando chega um determinado momento, o sinal do Instagram cai e a gente precisa efetivamente pensar, né, e refletir sobre as palavras. Mas nesse momento eu quero deixar a tia meu abraço e registrar publicamente a minha admiração. É uma honra ser seu colega, é uma honra ser seu liderado, inclusive, na Universidade Federal da Bahia, como nosso coordenador, e espero que a gente junto possa construir uma nova normalidade, que efetivamente nisso, em 2020, nós consigamos superar as posições egocentristas dos séculos anteriores, dando por encerrado o século XX, né? E vivamos uma nova realidade. Eu diria mesmo, repito a frase, quando a pandemia passar, né? Quando o inverno chegar, quando a pandemia passar, a gente não vai voltar ao normal. Nós vamos descobrir e construir um novo normal. Chico, um abraço para você. Um grande abraço, Pamplona. A honra foi toda minha. Não podia ser melhor. Fiquei encantado com tudo. Fantástico. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos e sensacional. Já era seu seguidor, serei mais ainda agora. Obrigado, meu querido. E dizer ao pessoal que está assistindo aqui, siga Francisco Bertino aqui no Instagram. Ele está entrando agora no mundo virtual. Siga aí para ele perceber a diferença e como a gente alcança tudo. Me siga também, R. Pamplona Filho, e também os canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando. Esta live vai ficar disponível 24 horas aqui no meu perfil. É só clicar lá no ícone que vocês vão ver. E depois a gente já vai fazer o download e colocar lá no canal Pamplona. Vocês podem ver e rever quantas vezes quiser. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Grande abraço. Grande abraço a todos.